Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 13, verso 6. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 9. É uma leitura, e eu quero ler com os irmãos Lucas 13, verso 6 ao verso 9. E nós vamos entrar nesse assunto nessa noite. E já está aparecendo aí, você que está em casa já na sua tela. Em seguida, Jesus lhes propôs a seguinte parábola. Observe que é uma parábola. Depois eu explico isso. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor: este é o terceiro ano que venho buscar os frutos desta figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la, para que ela ainda ocupa inutilmente a boa terra? O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos meditar nesse texto. Os irmãos entender, antes do versículo 6, a palavra no capítulo 13 de Lucas, não é necessário colocar, nós vamos começar do verso 6 em diante. Quiser deixar o verso 6. O que acontece? Jesus está tratando de um assunto relacionado ao arrependimento. Do versículo 1 até o versículo 5, ele vai tratar assuntos sobre o arrependimento. Eu vou pedir para o teclado segurar um pouquinho agora. Então, para você entender o contexto de onde nós vamos entrar agora, o assunto era arrependimento. Quando chega no verso 6, o Senhor vai falar a respeito de uma parábola, de uma figueira. Só que essa figueira é uma figueira estéril. E olhando esse texto sagrado, nós aprendemos algumas coisas aqui de suma importância e até mesmo do futuro, do passado e do presente. No capítulo 13, no verso 6, após essa introdução, que ele fala de se arrepender, de arrependimento, ele entra em seguida, Jesus ele vai propor uma parábola. E ele nessa parábola, ele vai elencar alguns fatos que eu já li nessa noite, eu vou explicar agora mais de perto para você. E nessa parábola ele diz assim, olha, certo homem possuía uma figueira cultivada. Observe que esse certo homem, ele tinha uma figueira cultivada. Onde que ele estava cultivando essa figueira? Esse homem possuía essa figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Então existia o que, pastor Ayrton? Existia uma grande plantação de videiras, era um lugar grande, um lugar bonito, a palavra está ali no plural, você pode observar isso, ele tinha ali plantação de videiras, mas só que no meio dessa plantação de videiras, o que ele tinha ali também? Jesus fala que esse homem tinha ali uma figueira, então ele tinha ali, o texto diz que ele cultivou uma figueira em meio a essa grande plantação. A primeira coisa que eu observo aí nessa palavra é que a figueira é totalmente diferente da videira. A figueira ela cresce diferente, ela tem fruto diferente, ela tem um caule diferente, ela tem folhas diferentes. Por que essa figueira não estava lá em outro lugar junto com as outras figueiras? O que estava acontecendo? E aqui eu quero fazer uma aplicação nessa noite com a minha vida e com a sua vida. Talvez você chegou aqui agora, nesse dado momento,
e veio a esse culto, está no culto, e você se sente assim que você está num ambiente diferente. Às vezes você foi colocado numa empresa, numa escola, numa universidade, no seu trabalho, no seu dia a dia, e você se sente lá no lugar que você está totalmente diferente. E o que acontece isso? Deus, Ele planta eu e você, muitas vezes, em lugares totalmente diferentes. Cultura diferente, povo diferente, idioma diferente, pensamentos diferentes, alimentação diferente. Nós estamos falando de missões. Em lugares totalmente diferentes. Eu já fui para lugares aí totalmente diferentes. E o que acontece? Essa figueira, ela estava lá sendo... Observe essa palavra cultivada, que depois eu vou explicar essa palavra cultivada. E essa figueira, ela estava lá no meio dessa grande plantação. Tudo totalmente diferente. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que nós, em Cristo Jesus, somos totalmente diferentes do sistema do mundo. A primeira coisa que eu vejo aqui, que quem é de Cristo Jesus tem um crescimento diferente. E às vezes você se sente aí assim, olha, eu sou um estranho nesse ninho. Mas Deus plantou você, está cultivando você naquele lugar, porque qual o objetivo? Para que você dê fruto. Fruto. Uma coisa é estar no meio cristão, no meio evangélico, no meio gospel, como você queira denominar aí. Outra coisa é estar no meio de uma corporação, de estar no meio de outro lugar com pessoas totalmente diferentes. Diferente em vários aspectos. Chega na sexta-feira, eles te convidam para outras coisas. Chega no dia a dia, tem outros convites, aparecem outras oportunidades, mas você é diferente. A sua maneira é diferente de falar, a sua maneira é diferente de se portar, o seu linguajar, o seu dia a dia, a forma que você anda é diferente. O seu jeito de ser é diferente. Os seus cuidados é totalmente diferente. E o que acontece num lugar que eu sou diferente de tudo? Eu sou altamente observado, medido, avaliado. E as pessoas, elas querem muitas vezes nos provar, nos experimentar. Vamos ver uma coisa aqui interessante. Você lembra lá de Daniel 3, aquele relato bíblico que fala de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Eles eram totalmente diferentes. Eles estavam na Babilônia, mas eles não eram babilônicos. Tinha o Deus da Babilônia, mas eles não criam naquele Deus da Babilônia. Eles eram totalmente diferentes. E por serem totalmente diferentes, eles confiaram no seu Deus, acreditaram no seu Deus e sabiam que Deus era poderoso para suprir toda e qualquer necessidade na vida deles. Por quê? Porque eles eram diferentes. Eles tinham oportunidade de mudar de lado? Tiveram. Tiveram oportunidade quando a música cantou? Tiveram. Mas eles não. Eles continuaram com a sua postura. Eles enfrentaram a fornalha e o que aconteceu? Por ser diferente, que acontecem as coisas que você falou na sua oração. Uma vez... E às vezes acontece isso comigo. Recentemente eu estava madrugada fora estudando Bíblia, que eu gosto muito disso. E o Espírito Santo, Lisandra, foi me levando. E foi me levando mais, e foi revelando uma coisa, revelando outra. Eu fui entrando, eu fui descendo, eu fui afundando. Chegou um momento que eu não suportei mais. Eu não suportei mais. Eu falei assim, eu vou parar. Eu vou parar, porque estava vindo uma coisa assim atrás da outra, muito lindo, muito maravilhoso, mas chegou um momento que eu não aguentei mais, eu parei para descansar. Por quê? A gente sabe que a nossa carne ela tem limites, E aí o que acontece? Esses homens enfrentaram aquela situação por serem diferentes. O que aconteceu? Quem aparece? Apareceu o quarto homem na fornalha. E o quarto homem apareceu num momento diferente. E ali, aquelas pessoas viram aquilo e teve os resultados que teve. Nós estamos nesse momento, nessa situação, e muitas vezes nós nos queixamos porque somos estranhos. Mas eu quero ver outra coisa aí. Como que isso aconteceu? Esse homem, ele possuía essa figueira,
e essa figueira era cultivada, então era cuidada, era plantada, não estava ali à toa. A gente não é enviado de qualquer maneira, a igreja não envia o missionário de qualquer forma, ele é plantado, ele é um plantador, ele vai para lá para plantar trabalho, para plantar a igreja, para fazer a sua missão. E o que acontece nesse texto? Ele possuía essa figueira no meio da grande plantação ali de videiras. Contudo, aconteceu algo interessante que eu quero meditar aqui com você, e é um assunto muito importante. Observe no texto ali que em meio a essa grande plantação, o Senhor, aquele homem, contudo vindo, olha como ele veio agora. Ele veio até a figueira, está ali no texto, procurar fruto nela. Como é que é o nosso culto hoje? Em muitos lugares. O nosso culto, e muitas vezes, está equivocado. Porque muitos irmãos, eles vêm ao culto para quê? Para querer receber, para querer ligar, para querer conquistar, para querer profetizar, para querer falar línguas estranhas, para querer fazer um monte de coisa. Mas o Senhor daquela vinha, ele não está vindo nesse sentido. Ele está vindo, olha o texto, ele está vindo procurar fruto nela. Então, culto não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Ele vem procurar em mim algo. Não é eu que fico naquele afã de pegar alguma coisa, de receber alguma coisa, pega, agarra, segura. Não. Ele vem procurar em mim. Através do louvor, através da adoração. Ele vem procurar fruto. Ele não vem me dar nada no culto, é o contrário. Quando eu cultuo, eu vou oferecer. Eu vou apresentar a Ele. E ele diz o texto aqui, que ele veio para procurar um fruto. Ele começou ali a procurar. E nessa procura, ele estava procurando um fruto. Ele não veio, olha o texto sagrado, ele veio procurar, no verso 6 ainda, ele veio procurar o que ali? Ele veio procurar fruto. Observe que ele não veio procurar frutos. A palavra não está no plural, a palavra está no singular. Ele veio procurar um fruto. O que ele queria não era quantidades. E nós muitas vezes estamos preocupados com quantidades. Luzes, som, um monte de coisa, um cenário bonito. A gente está preocupado com a obra, está preocupado com construção, e ele está preocupado com o fruto. Ele veio buscar fruto no singular, com qualidade. Qualidade. É melhor cantar pouco, mas cantar com qualidade. É melhor pregar pouco, mas com qualidade. É melhor servir como diácono, mas com qualidade. Está lá fora, está atento. Está aqui dentro, está atento. Estão trabalhando aqui, estão atentos. Qualidade. Ele não está olhando as quantidades, olha lá, ele veio buscar fruto. E ele queria qualidade. É isso que ele está procurando. Ele está procurando qualidades em nós e na nossa vida. Quando a gente não tem condição de fazer isso, acontece uma coisa interessante. Eu lá no meu quintal, eu plantei agora recentemente abóbora. Abóbora. Por que você vai falar isso? Eu já vou explicar ali no texto, você vai entender. Ele não achou fruto, não encontrou nem ao menos um. Eu plantei aquela abóbora e fui vendo aquela abóbora crescendo, aquelas folhagens bonitas, e eu fiquei assim, falava para minha esposa, meu Deus, quando será que vai dar fruto? Será que eu vou comer abóbora no Natal? Será que vai ser no Ano Novo? E eu fiquei olhando aquilo, e ela foi crescendo, e fazendo aquelas ramas bonitas, e começou a dar flor. Eu falei, agora vai. Começou a dar flor, e ela começou a dar flor, e começou a espalhar, e aí eu olhava assim, mas não tinha nenhum fruto.
E a minha esposa falava assim, não, a abóbora ela trabalha assim escondida, ela trabalha no meio da folhagem. Aí eu fui esperando mais ainda, fui esperando. E o quintal encheu daquela folhagem. Eu falei, meu Deus, vai ter fruto. Eu ia viajar, voltava, procurava lá no meio das folhagens, nada, nada. Então, irmãos, quando eu tenho dificuldade de gerar fruto, sabe o que eu vou fazer? Eu vou gerar folhas. Folhas. Por que folhas? Porque as folhas, elas vão camuflar algo que não tem. Eu tenho lá no meu quintal também coqueiros. Coqueiros. E o coqueiro está bonito, carregado. E quando dá um mau tempo, ou muda o tempo para sudoeste ou noroeste, que dá aquela ventania, eu fico observando aquele coqueiro. Ele faz um movimento tremendo, irmãos. Ele faz um barulho muito forte. Mas aí eu pergunto para você uma coisa. O que é que faz barulho na planta, na figueira, no coqueiro? É o fruto ou é as folhas? Quando o vento bate. Responda para você mesmo aí. O que é que faz mais barulho? É o fruto ou é as folhas? Quando o vento bate numa planta, principalmente nessa dimensão, o que mais faz barulho, o que é? As folhas. Então, quando o vento sopra, o que mais faz barulho é folha. E talvez você vai ficar decepcionado hoje com o que eu vou te falar, mediante essa palavra aqui. Quando o vento sopra, irmãos, nós vemos em diversos lugares aquele barulho tremendo. Primeira coisa que eu aprendo, o barulho não é sinônimo de fruto. Não é sinônimo de fruto. Às vezes fazemos um monte de barulho, no louvor, na adoração, e um monte de coisa. Isso não significa fruto. Temos culto que é verdadeiro barulho. Só é contra o barulho, pastor? Não, não sou contra. Desde que tenha equilíbrio, que tenha fruto. Fruto. E aí o que acontece? O vento vem, as folhas agitam para um lado e para o outro, e às vezes você vai procurar, cadê o fruto? Então, quando eu tenho deficiência de produzir fruto, o que eu vou fazer? Produzir folhas. E alguém olha assim, está cheio de folhas, está bonito de ver, está colorido, está viçoso, mas não tem fruto. Sem ser essa parábola, tem outro texto que o Senhor Jesus ele foi procurar, devido àquela planta estava cheia de folhas, e não era tempo de figo, mas ela tinha folhas, então ela tinha que ter figos, naturalmente. Ele pôs a mão dele lá, procurou um fruto para comer, não achou nada, e mandou secar até a raiz. No versículo de número 6, esse senhor, esse certo homem, ele não encontrou nenhum fruto. Então, o que está premonizando aí, que está melhor aí, o que é? É o fruto. Fruto. E eu quero citar outro texto com vocês, que isso também acontece com a gente, quando eu não tenho capacidade de gerar fruto, eu fico criando folha, né? Para fazer barulho. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 21 a 23. Vamos ver esse texto. Mateus capítulo 7, verso 21 a 23. Olha o que diz lá. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos dirão a mim naquele dia. Segura aí um pouquinho esse texto. Queridos, quando a gente é questionado muitas vezes, no meio da irmandade mesmo, alguém fala assim para você, me mostra seus frutos, pastor William. Me mostra os seus frutos, diaconisa Rita. Então a gente pensa logo em quê? Eu estou fazendo evangelismo. Eu estou trabalhando na rádio. Eu estou trabalhando na televisão. Eu estou ganhando almas. Eu estou fazendo isso. Eu estou profetizando. Eu estou curando os enfermos.
E eu tenho algo para te dizer agora aqui. Isso tudo aí não é fruto. Isso é folha. Folha. E é muito pesado esse assunto, mas olha o que Jesus fala. Quando indagaram ali, Mateus capítulo 7, 22, muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome? O pessoal da folha começou a falar, que ele pensava que era fruto, foi mostrando para o Senhor. Olha o que está escrito. Não estamos profetizando em teu nome. Outra coisa, segundo, em teu nome não expulsamos demônios. Tudo isso, queridos, é folha. Não é fruto. Em teu nome não realizamos muitos milagres. Quantos estão fazendo isso por aí? Tudo isso é folha. 23. Então lhes declarei, olha a declaração do Senhor Jesus, isso aí não é pastor aí que está falando, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. 24. Assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. 25. E caiu a chuva e vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Vamos ver no mesmo texto de Mateus 7, aí no versículo 15, antes de chegar no 21. Mateus 7, 15. Olha o que Jesus diz. Acautelai-vos contra os falsos profetas. Eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Então tem um disfarce deles. 16. Pelos seus, olha a palavra ali, está no plural agora, irmãos. Pelos seus frutos os conhecereis. Eu vou explicar isso mais na frente, que no texto também aparece. É possível alguém colher uvas de um espinheiro? Jesus está falando. Ou figos das ervas daninhas? 17. Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, plural. Mas a árvore ruim dá frutos ruins. 18. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. 19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada no fogo. Preste bem atenção. Quando eu não produzo bons frutos, eu sou um forte candidato ao corte. Ao corte. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aí ele vai explicar o 21, onde eu já li em diante para você. Vamos ver um texto agora, para vocês entenderem melhor isso daí. Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, 22. Olha esse texto. Entretanto, o fruto singular, o fruto do Espírito. Então não tem frutos, é um fruto. O Senhor daquela vinha, o Senhor da videira, o Senhor daquela planta, Ele está buscando um fruto. O fruto do Espírito. Agora vamos ver uma coisa aqui nesse detalhe, verso 22, que às vezes as pessoas, elas confundem, pensam que é frutos do Espírito, e não é, é um fruto. Só que é um fruto, a tangerina, a mexerica, por exemplo, é um fruto, irmãos. Mas dentro dela, quando você descasca ela, ela tem vários gomos, que formam apenas um fruto. Esse fruto, chamado fruto do Espírito, olha lá, conte aí, numere: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, 23, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, se você contar ali, Gálatas 5, 22, 23 ali, você vai ver 9 circunstâncias, 9 características que tem o fruto do Espírito. Não são 9 frutos, é um fruto com 9 características.
Isso precisa prestar atenção para pegar isso aqui, irmãos. E por que fala fruto? Porque fruto tem sabor. Sabe por que as multidões apertavam Jesus, espremiam Jesus? Porque ele tinha sabor. Porque ele era o verdadeiro fruto. Vamos voltar lá para Lucas 13. Antes de Lucas 13, vamos Mateus 13:35 para me explicar algo aqui rapidinho para você entender. Mateus 13:35. Depois a gente vai para Lucas. Mateus 13:35, eu falei que ia explicar para você parábola. Para você entender a visão disso aqui, onde eu vou chegar. Assim cumpriu-se o que fora dito por meio do profeta. Olha o que o profeta disse e olha o que vai se cumprir. Como que Deus vai falar? Abrirei em parábolas a minha boca. Deus falando. Ponto e vírgula. Proclamarei coisas ocultas. Tesouros, coisas ocultas, coisas escondidas. Como que ele vai falar isso daí? Através de parábola. Que coisas ocultas são essas, pastor? Desde a fundação do mundo. Então, as parábolas, elas trazem revelações de coisas profundas desde a fundação do mundo. Então, quando eu analiso uma parábola só nessa posição horizontal, eu fico muito raso, irmãos. Porque as parábolas, elas são assim, mas elas são assim, ó, horizontais. Elas são verticais. Elas pegam de baixo para cima, de cima para baixo. Então a revelação de Lucas 13, ela vai revelar coisas da onde, pastor? Segundo aquele texto, coisas ocultas desde a fundação do mundo. Você está entendendo? Vamos ver uma coisa em Apocalipse 22, verso 2. Tudo baseado em Lucas 13. Coloca Apocalipse 22, verso 2. Pronto. E que passa no meio da rua principal da cidade, de uma e de outra margem do rio. Estava a árvore da vida. Vamos ver isso. Estava a árvore da vida, que produz quantos frutos? 12 frutos. Mas como que é isso? De mês em mês. Então, cada mês, esta árvore produzia um fruto. Então, se há um fruto por mês, no ano, são 12 frutos. Se aquela planta já estava ali, ele tinha vindo buscar nela 3 anos e não tinha tido nenhum fruto, no mínimo, você é só fazer conta. Você vai observar quantos frutos ela tinha que ter dado nesses 3 anos. Ele foi lá 3 anos e não aconteceu nada. Quanto tempo você está em determinado cargo? Quanto tempo você está numa determinada função? Você no seu trabalho, no seu dia a dia. Quanto tempo você está lá por permissão do Senhor e não tem produzido nenhum fruto? E às vezes a pessoa fica numa determinada posição, entra ano e sai ano, ela está ganhando seu salário, está ganhando seu benefício, seja o que for, e não tem nenhum fruto. E às vezes só tem folha. Nós somos muito preocupados com as folhas. Aparência, beleza, uma série de outras coisas. Nada contra isso. Mas o que ele está vindo buscar é fruto. Olha essa árvore da vida lá no livro de Apocalipse. Ela produz 12 frutos de mês em mês. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. Então a folha é para outra coisa. O que ele está falando aqui agora é de fruto. Para você entender uma coisa, vamos para Gênesis no capítulo 3, verso 6, já que a gente entrou nessa árvore aí. Gênesis no capítulo 3, no versículo de número 6, lembra da história de Adão e Eva. E o porquê aconteceu certas coisas, você já sabe. Mas olha, eu quero despertar você algo aqui. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, algo saboroso, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável, para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto. Eva não pegou frutos, Eva pegou um fruto. E o que ela fez com aquilo? Comeu
e deu ao seu marido que estava em sua companhia. E ele fez o quê, pastor? O texto diz que ele comeu desse fruto. Após eles terem comido esse fruto, você já sabe o que aconteceu. Veja o verso 7. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, olha o que eles fazem quando comem o fruto. Quando eles abrem os olhos e veem que estão nus, olha o que eles fizeram. Em seguida, eles começaram a trabalhar, irmãos. Lá dentro do jardim, eles entrelaçaram. O que eles entrelaçaram, pastor? Folhas. De que planta? Olha o texto. De figueira. E depois eles fizeram o quê? Fizeram cintas para se cobrir. Então, quando eu não tenho fruto, eu vou querer me agarrar nas folhas, na aparência. O irmão está acostumado a ver muitos músicos, mas é só aparência muitas vezes. É só técnica, não tem fruto. É diferente um músico quando tem fruto. É diferente um diácono que tem fruto. É diferente um cooperador que tem fruto. É diferente um ministro que tem fruto do que só aparência. Quando aconteceu isso, o texto diz que eles foram tentar tapar o buraco. Com o quê? Com folhas. De quê? De figueira. Veja o verso 8. Naquele dia, quando soprava a brisa, ao vento, o homem e a sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. 9. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que estás? Você acha que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? Sabia. Mas por que ele fez essa pergunta, pastor Ayrton? Porque ele queria revelar tanto para Adão, para Eva, a distância que eles estavam agora por ter comido aquele fruto da presença do Senhor Deus. Eles agora estavam se escondendo com folhas. Comer o fruto. Como resolver esse problema agora? Por quê? Porque após isso, vamos para Lucas 13. Após isso, o homem e a mulher, eles foram expulsos do jardim. E ali começa toda a história a respeito do pecado, da desobediência, assim sucessivamente. O que aconteceu, irmãos? Quando falta fruto, só resta folhas. Não resta mais nada. Como agora resolver esse problema? Eu tenho algo aqui para te dizer. De Gênesis a Malaquias, ninguém produziu um fruto. Pode procurar na Bíblia inteira. De Gênesis a Malaquias, ninguém produziu um fruto. Pastor, que loucura é essa? Queridos, se eles tivessem produzido um fruto de Gênesis a Malaquias, eles tinham conseguido voltar ao jardim. Só que ninguém fez isso. E o que aconteceu? Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, se quiser colocar ali o texto, Gálatas 4:4. Na plenitude dos tempos, o Senhor Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. O que aconteceu agora? Deus agora encarnou em Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que doideira esse negócio. Eu vou explicar isso para você agora. Vamos lá para Lucas capítulo 13, voltando à parábola. Lucas 13, verso 7 agora. Vamos fazer o caminho de volta agora, porque o homem estava totalmente distante. E agora? Teria que produzir fruto, tinha que ter fruto para poder voltar ao jardim, senão não voltava nunca mais. Por isso recomendou ao vinicultor, agora a recomendação: este é o 3º ano que venho buscar os frutos desta figueira e não acho. Sendo assim, olha a ordem: podes cortá-lo, para que está ela aqui ocupando inutilmente a boa terra. Então veja bem, irmãos,
Agora vai aparecer ali a palavra no plural, frutos. Por que aparece frutos agora, pastor? Porque já está no 3º ano, indo por 4º ano. Eu ensinei para você que era um fruto por mês. Já passou 3 anos. Sabe o que está falando isso? Misericórdia, da graça, longanimidade de Deus, a misericórdia do Senhor, a bondade de Deus. Ele foi dando tempo, foi dando oportunidade. Isso eu posso falar tanto de Israel, mas eu quero falar aqui de Adão. E você vai entender isso daí. O que aconteceu, para que ele está ocupando a terra inutilmente? Não mata. Verso 8. Aí vai aparecer agora o vinicultor. Graças a Deus, irmãos, que o vinicultor chegou para resolver esse problema. O vinicultor, porém, lhe rogou. Aí está falando agora do poder da intercessão. Da intercessão no mundo espiritual, porque não tinha quem produzisse esse fruto, para que o homem agora pudesse voltar lá para o jardim. O vinicultor agora, ele fala assim, não, deixa. O Senhor disse, Senhor, deixa ainda por mais um ano. Pediu mais um ano. Um ano é um tempo de muita oportunidade para gerar mais 12 frutos. Deixa ficar ainda mais um ano e eu cuidarei dela. Como é que você vai cuidar dela? Por que você vai cuidar dela? Para ficar mais um ano. Mas como? Cavando ao seu redor e adubando. Então agora ele tinha que fazer uma inserção na terra. Ele ia cavar em volta dessa planta na terra. E qual era o problema dessa planta, pastor? O problema dela, sabe onde era? Na raiz. O problema do ser humano é na raiz. É no pecado. Eu trabalhei por um tempo no departamento de agricultura e eu vi como os técnicos trabalhavam na hora de remoção de uma planta. E eles tinham muito cuidado. E quando uma planta não estava indo bem, eles cavavam e chegavam lá na raiz. E aquela raiz muitas vezes estava preta, necrosada, podre. E aí tinha que fazer o quê? Tinha que cortar, tinha que aplicar um remédio, tinha que aplicar um gel em volta da planta, muitas vezes para remover a planta de um lugar e plantar no outro. Não era de qualquer maneira. Não é pegar uma máquina e escavar em volta de qualquer maneira, não. O texto está dizendo ali, ó, cava. Ele mexe ao redor da terra. E às vezes você que está me ouvindo, sente essa movimentação ao seu redor da terra e você não está entendendo nada o que Deus está fazendo. O Senhor está indo lá na raiz do problema. Você já fez tratamento de canal? Quando a cárie perfura o dente e ela atinge lá o nervo, e você fica assim, vendo estrelas, é uma coisa horrível. E aí precisa fazer o quê? Aplicar anestesia, fazer um tratamento todo em volta, para então chegar lá na raiz, extrair e arrancar aquela raiz, e tratar aquela raiz. Se tiver anestesia, se tiver medicado, tudo bem, mas se não tiver a sangue frio, você não suporta. Há pessoas que desmaiam. E o que acontece agora? Ele vai cavando ao redor e ele vai adubando. Ele intercede, ele diz, não, deixa ficar, segura um pouco, aguarda um pouco. E aí ele cuida daquela raiz. Ele poda aquela raiz. Ele trata aquela raiz. E aquela planta agora, ela vai passar a dar fruto. Sabe por que muitos não têm dado fruto? Porque nós, pastores, muitas vezes, com o nosso jeitinho de amor, com o nosso jeitinho de carinho, nada contra, mas às vezes a gente mima muitas pessoas. Em vez de conduzir as pessoas para a vida, conduzimos as pessoas para o outro lado. Porque muda um obreiro, porque falta alguém, porque fulano não está no culto, porque o outro não toca, porque a outra não vem pregar, porque o outro não vai falar. Ah, já não é bom o negócio. É uma geração mimada. Porque a palavra vem, quando a palavra vem, ela vai tratar na raiz. E o negócio não é as folhas, não é a aparência, é o fruto. Vamos para o texto. Ele cava ao seu redor, ele aduba. Verso 9. O que acontece?
Aí ele diz: se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem, caso contrário, mandarás cortá-la. Então, queridos, agora para voltar para lá, Deus agora ele se fez homem. Onde é que Jesus derramou sangue? Antes da cruz do Calvário, dentro do jardim. Onde é que Jesus foi sepultado? Dentro do jardim do horto. Onde é que Jesus Cristo ressuscitou? Dentro do jardim. Não foi lá no Monte Calvário, não. Foi tudo dentro do jardim. Quando ele apareceu, que Maria viu ele e quis tocar nele, disse: não toque em mim, não me detenha. Ainda não fui para meu Pai. William, se quiser tocar um pouquinho. Então, para voltar para o jardim, irmãos, o Senhor tinha que preparar o fruto. Pega isso agora. O que acontece? Jesus agora é assunto. Quando ele vai, ele pega a outorga da terra, ele vai mandar para baixo, sabe o que? O fruto. Agora ele conquistou o fruto. Agora ele venceu a morte. Agora ele venceu os principados e potestades. De Gênesis a Malaquias nem tinha ninguém que fizesse isso, que trouxesse o fruto. Veja o texto de João 15:16. Isso é lindo, irmãos. Só Cristo para fazer isso. João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes, olha a palavra, singular, fruto. E fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá a vós. Romanos 11:16 a 24. Romanos 11:16 a 24. Agora é Paulo falando. Se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, agora a massa toda. A massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. Verso seguinte. Presta atenção que eu vou explicar isso aqui. Nós, irmãos, fomos enxertados na oliveira verdadeira. Nós, nenhum de vocês e nem dos senhores e senhoras que me ouvem e me veem, não tínhamos direito a nada. Fomos enxertados. Paulo está falando isso. E se alguns dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre os outros, e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada, 18. Não te vanglories contra esses ramos, porém se fizerdes, recorda-te, pois, que não és tu que sustentas a raiz, mas sim a raiz é que sustenta você, querido. 19. Então vós direis, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está falando de Israel. E alguém agora que quer se gloriar, Paulo está orientando. 20. É verdade. Entretanto, eles foram podados. Por que eles foram podados, pastor? Por causa da incredulidade deles. Porém, tu que permaneces firme pela fé, não te envaideças. Não fica vaidoso com isso, mas teme. 21. Porque se Deus não poupou os seus próprios ramos naturais, de igual maneira não poupará a ti. 22. Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças firme na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. 23. E quanto a eles, caso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos, porquanto Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Jesus vai vir agora no rapto para a igreja. Mas quando ele vier no Monte das Oliveiras, ele vem com a igreja para Israel. Ele é poderoso ainda, diz o texto, para enxertar novamente. Para voltar lá no jardim, precisa ter fruto. E quem está produzindo esse fruto? Com morte e ressurreição. Quando ele chega no céu, ele manda o Espírito Santo.
o Consolador. 24. Afinal de contas, se tu fostes cortado de uma oliveira brava, por natureza e de forma sobrenatural, fostes enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. 25. Irmãos, não quero que ignoreis esse mistério. Isso é mistério, irmãos. Eu falei lá das parábolas que revelam coisas profundas, ocultas lá da fundação. É onde nós estamos indo agora. Experimentou lá, que não seja presunçoso como Israel lá, experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios é Gálatas 4:4, onde eu li. A plenitude dos tempos. Lá vem Jesus. Lá vem Jesus, trabalhando, fazendo obra, para conquistar o fruto. Vamos ver um texto ainda, irmãos, Colossenses 1:6. Colossenses 1:6. Irmãos, Colossenses 1:6. Que vos alcançou, da mesma forma está chegando em todo mundo, olha lá, frutificando e se espalhando. Assim como ocorreu entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Verso seguinte. Segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, leal ministro de Cristo em nosso favor. Então, a frutificação ela está acontecendo. Vamos agora no verso 10. Colossenses 1:10. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno no Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, as pessoas, elas só olham muitas vezes o caule, as folhas, os ramos, elas não olham o fruto. Quando Jesus chegou e venceu tudo isso, o Espírito Santo Consolador ele desceu. E aí nós vamos em Gálatas 5:22, que aí o fruto, com as suas 9 características, eles começam a entrar em ação. Através disso agora, o homem pode voltar à sua origem, porque agora através de Jesus Cristo, ele nos deu o fruto do seu Espírito Santo. Não tem outro caminho. Portanto, você que me ouve e me vê, só tem um caminho. E esse é o novo e vivo caminho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero voltar em Gálatas 5, que ainda me resta um minuto. Vamos ver o versículo agora de trás para frente. Vamos lá para o versículo, põe o 19, vamos ver. As obras da carne são manifestas. Agora vamos ver o oposto a isso. E talvez as pessoas não querem te dizer isso, mas eu vou te falar hoje. Observe o texto. Elas são manifestas. Quais são essas obras da carne? Primeiro, imoralidade sexual. Isso não é fruto, é obra da carne. Outra, impureza. Será que essas coisas não estão acontecendo comigo e com você? Ou no nosso meio? Libertinagem. Continua, 20. Idolatrias. Será que tem isso no meio evangélico? Idolatria. Feitiçaria. Quantas orações de feiticeiros a gente escuta por aí? Vai secar, vai morrer, vai apodrecer, vai não sei o quê. Tanta coisa, tanta palavra. Ódio. Ódio que é semeado. Discórdia. Paulo condena radicalmente isso. É a palavra de Deus que condena. Discórdia. Ciúmes. Será que tem isso por aí? Ciúmes. Está cheio de gente com folha, mas está cheio de ciúmes do outro que tem fruto e do outro que tem até folha. Ciúmes. Ira.
Quantas pessoas iradas, fazendo a obra irado, trabalhando irado. Egoísmo. O Espírito Santo hoje ele veio. Ele está tratando comigo e com você. Ei, você, egoísta, olha o texto. Dissensões, está lá. Facções. Aqui é meu grupo. Aqui é o meu time. Aqui é os meus. Aqui é isso. Facções dentro do corpo, irmãos. A palavra fala que o corpo ele está unido entre seus membros. Essa mão aqui não é mais importante que o pé que está me sustentando, nem que esse olho que eu estou enxergando. Então todo mundo trabalhando em equipe, todo mundo trabalhando junto. Olha lá o texto. Inveja, embriaguez. Tem pessoa que começou na água, foi para o vinho, está no conhaque, já foi para o uísque, e eu não sei onde vai parar. Embriaguez, orgias. Quantas orgias às vezes acontece? Ninguém está vendo, pastor Ayrton. Você é que pensa que ninguém está vendo. Orgias. E tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam isso não herdarão o reino de Deus. Vou repetir. Quem está praticando isso é uma prevenção, olha lá. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Aí chega no clássico 22. É o escape. Mas entretanto, o fruto do Espírito. Aí ele vai falar as características do fruto do Espírito. Irmãos, não é tempo de folhas, não é tempo de aparência. Talvez você vai ficar, mas nós estamos te alertando pela palavra do Senhor sobre o fruto. Lucas 13, volta lá para mim para concluir. O Senhor daquela planta, ele voltou lá. Lucas 13, verso 6 em diante. 6. Ele foi lá, a planta cultivada. E eu quero fechar aqui agora. Olha essa palavra cultivada, figueira cultivada. Conte nessa palavra quantas letras ela tem. Conte, seja curioso. Contou? Quantas? 9. 9. E 9 é o número do quê? Do fruto do Espírito. Você está entendendo? Você vai voltar para lá, para o original de Deus. Como, pastor? Porque você está sendo cultivado por Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique de pé. As pessoas, quando olham para mim, para você, elas não olham as raízes que estão doentes, enfermas, que estão lá escondidas debaixo da terra. Mas a palavra, ela está entrando. E o remédio está chegando aí. Ele quer te levar para lá, para junto dele, para a presença dele. Você vai ser mais semelhante ao Senhor. Você vai amar mais o Senhor. Você vai servir mais o Senhor. Você vai mostrar que você realmente tem fruto e que você vai frutificar em Cristo Jesus. Amém? Eu quero fazer uma oração por mim e por você. Porque antes de eu pregar aqui, a palavra fala comigo. Quiser tocar outro toque aí, pode mudar, William. Feche seus olhos, por favor. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas diante dessa palavra, eu quero voltar ao primeiro amor.